O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória ao Senhor. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditastes porque vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Sentemo-nos. Hoje nós temos a alegria de realizarmos, para a honra e glória de Deus, a primeira Eucaristia da querida Rosângela. A cumprimento, assim também como a sua catequista, a querida Margarida, que se empenhou para cuidar dessa alma. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus quer trazer no nosso coração um caminho, um itinerário. Diz aqui o apóstolo, o livro dos Atos dos Apóstolos: os que vinham se convertidos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna. A experiência de um convertido, a experiência de quem de fato experimenta na sua vida Jesus Cristo, é uma experiência totalmente
diferenciada do mundo. Reconhecer no nosso cotidiano, na nossa vida cristã, na nossa vida de comunidade, os sinais de quem é convertido. E é claro que quando nós temos a experiência de pessoas que não são convertidas, é as experiências mais duras que nós experimentamos. É a experiência do cansaço, é a experiência da decepção, é a experiência da tristeza, mas entendemos que ali não há uma conversão. E quando aquela comunidade, os Atos dos Apóstolos apresenta as primeiras comunidades, e quando aquela comunidade que tinha a raiz profunda em Jesus, eles dividiam tudo que tinham em comum. Quem tinha maior riqueza vendia para que a comunidade toda pudesse também usufruir daquela riqueza. Ninguém passava necessidade, ninguém passava fome, ninguém tinha sofrimento temporal. Sofrimento temporal. Ontem nós tivemos a alegria de rezarmos um texto na praça, em frente ao Hospital do Câncer. Depois tivemos a alegria maior de distribuir aqueles kits de higiene que generosamente vocês doaram. Foi uma experiência rica, mas nós vimos pessoas que têm muito menos do que nós. Nós vimos pessoas brigando, se espancando mesmo. Nós vimos pessoas apáticas. Enquanto nós rezávamos, pessoas estavam apáticas. Por outro lado, outros se aproximavam para rezar conosco. Então nós percebemos, amados irmãos, que nós estamos distante da primeira ou das primeiras comunidades cristãs. Nós estamos distantes. A minha vinda aqui nessa paróquia em especial, se vocês perceberam ou não, não sei, mas eu sempre incentivei vocês a olhar mais para quem tem menos. Sempre. E aí eu repito, não fui decepcionado. Sempre vocês foram generosos com quem tem menos. Não é nos acostumarmos ou acharmos que nós não temos nada a ver com isso. Nós temos, porque nos afastamos das primeiras comunidades cristãs, ou seja, da comunidade dos convertidos. E sinais de quem é convertido é sinal de quem traz no coração essa festa de hoje, que é a misericórdia de Deus, que nunca pode sair do nosso coração, que nunca pode sair do nosso entendimento enquanto cristão. Nós não podemos disputar bens materiais ou riqueza, porque a nossa maior riqueza é amar a Deus, é amar a Deus. E diz: vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo e partiam o pão pelas casas, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade do coração. Meus amores, como a igreja precisa se aproximar desse ideal, como nós padres precisamos nos aproximar desse ideal, como as nossas autoridades precisam se aproximar desse ideal,
porque o exemplo sempre vai vir de cima, sempre vai vir de cima. E se vocês têm um pastor, um sacerdote, que faz o contrário, que tem uma vida totalmente, até mesmo promíscua, até mesmo apegado a dinheiros, a bens materiais, a viver no luxo e etc, etc, vocês não teriam exemplo para seguir. E aí eu sempre digo, porque vocês não me vereis para sempre, não me vereis para sempre. E aí eu sempre digo, se vocês não têm pastores que dão exemplo de amor, vocês têm o nosso Senhor Jesus Cristo, que é pastor dos pastores. Por isso o salmista diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterno é a sua misericórdia. A todo tempo nós damos graças a Deus. E aí vai nos falar a carta de São Pedro, bendizendo o nome de Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo. Olha como é lindo. A ressurreição do Senhor nos fez nascer de novo. Qual é a experiência que nós queremos ter? É a experiência com o ressuscitado. Mas foi preciso passar pela cruz, foi preciso passar pelo Calvário. Eu não sei qual é o teu Calvário hoje, não sei o tamanho da cruz que você tem carregado, mas o Senhor está contigo. E eu digo isso como verdade para mim, em primeiro lugar. O Senhor está contigo. O Senhor te honrará, e nós precisamos colocar isso como verdade, verdade absoluta. E aí ele vai dizer, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus, graças à fé. Pelo poder de Deus fostes guardado para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Por isso alegrai-vos para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Já está escrito a nossa aflição, por várias provações, já está escrito. Carta de São Pedro. Quantos anos já se passaram e como essa carta se atualiza no tempo de hoje? Provações, e várias provações, provações que a gente nem imaginaria passar, mas Deus está contigo. Por isso o Santo Evangelho de hoje vai nos apresentar um personagem aqui muito interessante, chamado Tomé. E aí a gente olha para essa pedagogia de Tomé, porém nós precisamos olhar não somente para Tomé, mas para todos os discípulos. Entenda como é que foi a pedagogia de Deus. Primeiro ele aparece para Maria Madalena, que nós vimos esses dias. Ele aparece para ela: vai lá e avisa para os meus irmãos que eles vão me encontrar lá na Galileia. E ela assim o fez, e não foi muito bem acreditada. Depois Jesus aparece para dois, era um, agora dois, então agora são três testemunhas
da aparição de Jesus, da manifestação de Jesus. Agora ele aparece para os discípulos de Emaús. E aí os discípulos diziam: não fervia o nosso coração quando ele nos falava da palavra, quando ele nos ensinava? E eles vai lá e fala para os discípulos e diz: olha, realmente é verdade, Jesus ressuscitou, ele apareceu a nós. Então, um clima de incredulidade era uma realidade, não somente para Tomé, mas para os demais discípulos também. Até que Jesus aparece a eles quando estavam reunidos. E aí eles experimentam Rabone, eles experimentam o Senhor. Então Tomé, quando falam que Jesus apareceu, Tomé começa a uma incredulidade, a dizer: não, nós somos fracassados, ele morreu, tudo aquilo que ele disse e fez não valeu de nada, ele morreu, nós somos fracassados. Tomé manifestava o sentimento de toda uma comunidade fracassada, toda uma comunidade. E uma comunidade fracassada é uma comunidade que não consegue mais enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais Jesus Cristo como centro, não tem mais Jesus Cristo como Senhor. É uma comunidade fracassada. E aqui, amados irmãos, Jesus vai aparecer para Tomé. Tomé, a incredulidade dele era tão grande que ele dizia: se eu não vir a marca dos pregos, se eu não colocar o meu dedo nas marcas desse prego, se eu não colocar as minhas mãos, meu dedo na ferida onde a lança se transpassou o seu corpo, eu não acreditarei. Se eu não fizer isso, eu não acreditarei. E Jesus aparece a ele e diz: olha, coloca a tua mão aqui, ó. Coloca o teu dedo aqui no meu lado. Ou seja, ainda estavam abertas as marcas, as feridas estavam abertas, mas curadas. Você ainda pode hoje ter feridas abertas pela história da tua vida, pela sua história, mas estão curadas. Suas feridas não dói mais, é fato, elas estão abertas, porque as marcas existem ainda, mas elas não doem mais. Por quê? Porque as suas feridas estão elas configuradas nas feridas do Senhor, estão configuradas. Claro que temos tristeza, sim, temos. Claro que choramos, sim, choramos. Claro que de vez em quando, ou quase sempre, desabamos. Isso acontece, é fato. Porém, não demonstra ou não significa que nós não confiamos em Deus, que nós não cremos em Deus. Nós cremos em Deus. Por isso hoje nós precisamos mergulhar na última tábua de salvação, que é a misericórdia. Veja bem, as pessoas aprontam e dizem assim: olha, Jesus é misericordioso. De fato é, Jesus é misericordioso, mas o tempo da misericórdia é esse, o tempo da misericórdia. Não é depois que nós morrermos que Jesus vai agir com misericórdia. Ele já age com misericórdia a nós agora. Esse é o tempo da misericórdia. Depois Jesus virá como juiz,
porque usou de misericórdia aqui. Jesus tem usado de misericórdia com você, com a tua casa. Aqui, a misericórdia é a última tauba de salvação, é a última tauba, não terá mais, não terá outro caminho. Aqui se exerce, e Jesus exerce a sua misericórdia em nossas vidas. Não conte, não fique contando que quando morreres, Jesus será misericordioso, porque não será, porque Ele já está sendo, já está agindo com misericórdia na minha vida e na tua vida. Depois Ele virá como justo juiz, um justo juiz. Não adianta dizer que alguém apronta para o outro, faz aquilo outro. Não. Depois Jesus perdoa tudo, sim. Ele perdoa enquanto você busca a conversão. Primeira leitura. O perdão é para os convertidos, para aqueles que se arrependem do mal que praticou. Jesus vai sempre perdoar, na sua infinita misericórdia. Por isso, amados filhos, abramos o nosso coração a essa grande festa da misericórdia. Deixemos com que a misericórdia de Deus se realize em nossas vidas. Façamos essa misericórdia em nossa casa, façamos de misericórdia na nossa igreja, usemos de misericórdia com os mais pobres, com os infelizes, usemos de santa misericórdia, porque aqui é o maior sinal do amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,